Tudo bem, pessoal? Meu nome é André, sou distrital de Desbravadores. Vou estar dando aula aqui para vocês sobre sexualidade na adolescência. Sou formado em ciências biológicas, vocês já conhecem, e vou estar aqui para tratar desse assunto. Nós tivemos nos outros cursos um bate-papo informal, né? Foi uma aula, mas foi mais um bate-papo, em que nós reunimos ali na sala ou na fogueira e falávamos sobre esse assunto. Como ele faz parte agora da grade do curso de ETRI avançado, né? Então eu fui convidado para fazer essa web aula falando sobre o assunto, né? Vamos lá, é um assunto muito polêmico, tá? Nós temos que ter muito cuidado para tratar desse assunto, né? É um assunto que está muito na moda, né? Principalmente nas mídias sociais, né? Na questão social, na questão as pessoas falam muito sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. É um assunto de muita polêmica, né? Muita conversa, né? Faz parte hoje, né? Das mudanças culturais que estamos passando na sociedade e que não estamos fora disso, né? Não estamos livres disso. Nós somos líderes desbravadores, estamos inseridos nisso, né? Nós lidamos com crianças, com adolescentes, né? São adolescentes, né? Vamos chamar ele do termo certo. Então, nós lidamos com adolescentes, eles estão numa fase muito importante da vida em que eles estão definindo o que eles querem para a vida, né? Então, eles estão definindo ali a sua escolaridade, eles estão definindo a profissão deles, eles estão definindo a religião deles, eles estão aceitando a Jesus nessa idade, né? E ali também eles estão aceitando, eles estão definindo a questão sexual da vida deles, né? Por isso que o líder dos desbravadores tem que estar preparado para essas questões, porque é muito importante a nossa influência nesse momento de decisão que eles têm, né? É claro, todos nós, né? Todos nós temos um Deus e ele nos trata com livre-arbítrio, né? Você é livre para fazer aquilo que você quiser. Deus não proíbe nada, né? Isso já estava no Jardim do Éden, né? Se ele fosse um Deus que não desse livre-arbítrio, ele não teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ele deixou sobre a escolha de Adão e Eva se iriam comer do fruto ou não, né? Mas ele disse as consequências de comer o fruto, né? E ali eles foram lá, comeram o fruto e sofreram as consequências. E assim é a nossa vida. Deus nos exorta, Deus nos orienta, como deve ser uma vida cristã, né? Ou o melhor, nem tão cristã, mas o melhor para nós, Deus já coloca ali na sua palavra para a gente poder seguir. E se não seguirmos, sofremos as consequências, né, dos nossos atos, né? Veja bem, um criminoso, né, ele vai sofrer os problemas que ele teve, né, com o crime que ele cometeu, né? E nós a mesma coisa, né? Só que nós vivemos numa sociedade em que cada um vê apenas o seu lado, né? E aí não importa a opinião do outro, né? Essa pluralidade de ideias não existe hoje em dia, né? O que existe é o meu lado e o teu lado não me importa, né? Então é um vídeo muito polêmico, tá? Eu conversei com o Sérgio, com o Vitor, fiquei pensativo como fazer uma aula, uma web aula sem dar muito impacto, né? Para não gerar polêmica nenhuma. Então, eu baseei em ciência, tá? Base científica, né? Base social, né? Porque são estatísticas. Tratei sobre a Bíblia Sagrada, porque ela é o nosso norte, como adventistas, né? O posicionamento da igreja sobre o assunto, né? Sobre os assuntos de sexualidade, né? Dentro do nosso meio. E também no final nós falamos sobre o posicionamento do líder desbravadores perante tudo isso, né? Então, nesse momento é que nós vamos dar início à nossa web aula, né? Falando exatamente sobre esses assuntos, tá? Então, eu creio que é um vídeo, né? Que não precisa ser divulgado, não precisa você mandar lá para o teu parente, eu te falei que era assim, que era assim. Não, é só para nós aqui da liderança, tá? Para nós termos
consciência e sabemos como lidar com os nossos adolescentes. Só isso, é só um treinamento, né? Não precisamos polemizar, não precisamos ter razão de nada, não precisamos até colocar uma nova metodologia para o mundo. Nós precisamos apenas termos um norte e sabermos como lidar com esses problemas enquanto estamos liderando. Então, o intuito dessa web aula é trazer conceitos, né, para que vocês saibam o que está rolando, o que está acontecendo na atualidade e possam ter argumentos para tratar com seus desbravadores, porque muitos desbravadores estão afiados no assunto. Eles são conhecedores do assunto e alguns já têm formação, já têm a sua formação ideológica já pronta, né? E nós, como líderes desbravadores, temos que saber, né, como lidar com isso. Tá certo? Vamos então começar com os slides, né? De vez em quando eu vou dar uma paradinha, trazer aqui para o vídeo aqui, senão fica muito chato. Mas vamos lá, vamos que tem que ser rapidinho aqui hoje, né? Não podemos enrolar muito. Então, vamos lá, vou trazer o PowerPoint aqui. Pronto. Ok, né? Só um minuto. Só um minutinho que deu errado aqui. Isso, agora nós vamos fazer direitinho aqui. Pronto. Olha só que beleza. É isso aí. Sexualidade na adolescência, impactos do início sexual na adolescência e pré-adolescência. Tá? Hoje nós temos um problema gravíssimo, né? Isso chega a ser uma questão de saúde pública. E nós vamos tratar sobre isso, né? Falar sobre isso, né? O nosso meio, os desbravadores são as pessoas que estão, que nós cuidamos deles, né? Então é muito importante. Nós estamos inseridos nessa faixa etária, né? Que são os adolescentes, né? E o governo federal tem muita preocupação com os adolescentes. Tá? Então, nós vamos falar sobre o início precoce da sexualidade humana, né? Existem dados para isso daí, fatores socioculturais para tal fenômeno. Tá? O que acontece hoje que está levando nossos adolescentes a ter um início sexual mais cedo? A homossexualidade, que é algo presente em nosso meio, né? Até fortíssimo até. A Bíblia e a sexualidade, o que a Bíblia fala sobre sexualidade, o posicionamento da igreja e a postura de líderes desbravadores. Né? Isso nós já dissemos. Então vamos lá. Como acompanhar a sexualidade na adolescência? Não há um método científico. Os métodos que, se você pegar e falar assim, nossa, eu vou perguntar um por um, você não vai conseguir. Né? Primeiro que eles mentem, né? Tem aquele que não quer falar, tem aquele que... Você não quer jogar? Espera aí, eu estou fazendo uma aula aqui. Não, agora não. Olha lá, Luquinha. Vai lá, dá tchau e vai lá pro seu irmão. Vai. Isso. Nós estamos... Eu não vou perder essa gravação, não, porque já é a terceira vez que eu estou gravando essa aula. Deixa o menino participar. Então, como acompanhar isso, tá? Você não vai chegar para o adolescente e falar assim, nossa, você já fez alguma primeira vez? Ele nunca vai falar isso. Né? Ou vai falar, ou vai mentir. Né? Não, eu já fiz. Ele nunca fez. Ou então eu nunca fiz. Ele fez sim. Entendeu? É muito difícil acompanhar isso. Então, porque eles têm vergonhas, tabus, várias coisas que são natural da idade. Aonde nós pegamos que está um crescimento, qual a estatística, qual a frequência que nós sabemos se a adolescência está ativamente, está sexualmente ativo ou não. É a questão de casos de gravidez. Porque é onde a relação sexual teve sucesso. Né? Houve ali a relação sexual, os dois meninos, né?
ou a menina mais nova, e ela ficou grávida, então ali não tem como dizer que ela não fez, né? Óbvio, ela fez, não tem jeito, né? A não ser que, né, só houve um caso no mundo, né, mas foi o nascimento de Jesus. O restante realmente fez, né? Então não tem jeito. No Brasil, uma preocupação muito grande com a quantidade de casos de gravidez na adolescência, de 10 a 14 anos. Então, ou seja, o que isso leva a quê? Se o órgão de saúde pública está preocupado, é porque os adolescentes estão tendo uma vida sexual ativa. Senão, não estariam tão preocupados. Entendeu? Então, o que acontece? É aí que está a frequência. Você perguntar, pô, André, mas você tem certeza disso? Sim, eu tenho, porque são esses casos que nos dão o norte, né, para ver que as coisas estão aumentando, né? Que nem você vai ver aí que o Ministério da Saúde registrou 20 mil casos de gravidez de adolescentes de 10 a 14 anos, só no último ano, de 2019. Ou seja, quase que ele repôs aí todo mundo que morreu do coronavírus. Então é uma quantidade muito grande. Nós estamos assustados com quem morreu do coronavírus, mas as adolescentes estão repondo gente no mundo na mesma quantidade. São 20 mil casos de gravidez na adolescência com idade entre 10 e 14 anos. Isso é dado tirado do Ministério da Saúde. Tá? Então, é assim, é algo preocupante. As lideranças de saúde pública do Brasil se preocupam com isso e têm feito campanhas, né, para que as pessoas, né, para que os adolescentes tenham cuidado com isso, porque também não é algo que podemos deixar de lado, né? Esse fator tem preocupado muito. Então, eu vou trazer um gráfico aqui para vocês terem ideia de como que está o crescimento disso, né? Então, vamos lá. Você vê esse gráfico aqui, você vai ver que em 2015 foram 15 mil casos. Tá? 2016 pulou para 16 mil casos, depois para 16.700, depois ele pula grande em 2018 para 19 mil casos, e em 2019 ele teve 20 mil casos. Então, há um crescimento considerável aí, né? Se você pegar nesses últimos 5 anos, né, você vai ver que realmente os adolescentes estão tendo uma vida sexual ativa. Só por esse gráfico aqui nós temos certeza que esse número está crescendo a cada dia mais, né? Existem vários fatores para isso, né? Talvez uma questão de falarem mais disso, de redes sociais, né? Tudo isso pode levar a crer que eles estão fazendo, né? Não tem jeito. Então você pega, né, e fala assim, mas qual que é o problema disso? Então a questão biológica, né, e que o Ministério da Saúde tem tanta preocupação é que uma criança, vamos falar uma criança, uma adolescente, né, uma adolescente, ela não tem maturidade sexual suficiente para gerir uma criança. Então ela pode ter problemas na embriologia do feto. Tá? Então, o feto pode ser mal desenvolvido, né? Houve aquelas questões de microcefalia, né? Que foi no Nordeste devido ao Zika vírus lá, né? Mas aí a questão é a seguinte, também viram que não era só o fator do vírus, a questão da idade da adolescente também afetava a questão, né? Então, ele pode ocorrer vários problemas na formação do embrião. Então, é um problema biológico, que ela não está preparada para ter uma criança, né? Além do risco alto de aborto e problemas ginecológicos, né? Então, se ela tiver um aborto, ela pode ter problemas graves, né?
a sua formação genital e até não ter mais crianças no futuro. Então, isso é gravíssimo, né? Ou seja, é um plano de vida que aquela adolescente ou ela vai jogar fora, né? Então, por isso a preocupação. Tanto o garoto quanto a garota, eles não têm autonomia financeira para cuidar daquela criança, né? Ou seja, não tem como criar aquela criança. Então, vão passar dificuldades, né? Nós sabemos que vão ter que começar a trabalhar cedo, vai ter que largar os estudos, né? Um outro ponto que eu coloquei, enfrentam dificuldades nas atividades acadêmicas, porque tem que trabalhar, tem que sustentar aquela criança, né? E isso é um fator social terrível. Você vai ter um adolescente que não vai estudar, ele vai ter que trabalhar mais cedo, né? Você vai introduzir ele precocemente na vida adulta, né? Então ele vai começar a ter atitudes de adulto sendo um adolescente, né? Ele vai ter a responsabilidade de um adulto sendo um adolescente. Então ele tem a perda da infância, né? Isso no meio psicológico é muito grave, a perda da infância. A infância, a juventude, né, a adolescência, ela é um período de formação de caráter, formação psicológica, principalmente a adolescência, tem muita formação psicológica nesse período, né? Então ele vai levar aquilo ali para o resto da vida, né? Então, ou traumas, ou alegrias, ou conquistas, esse adolescente vai carregar o resto da vida isso daí, né? Então, pensa, um adolescente passando a ter uma vida adulta, né? Bem nessa fase da vida de formação, de opinião, né? Então é muito grave isso daí, né? Na questão psicológica. E muitos não têm auxílio familiar nessa fase, né? Então os pais não compreendem porque aquilo ali aconteceu, né? E alguns abandonam, né, o adolescente e ele não tem auxílio de ninguém ali para cuidar daquela criança, né? Então, a convulsão, tanto biológica quanto social da questão, ela é gravíssima, né? E aonde está inserido o líder desbravadores nisso? Está na prevenção, exatamente isso. Nós vamos falar no final. Mas nós, como líderes desbravadores, nós temos que ter o senso de prevenção, de orientação, né, desses adolescentes. Isso é muito importante para a vida deles, né? Então, nós estamos inseridos nesse contexto exatamente para isso, né? Não adianta só a gente ir lá participar do clube, ir no Campuri. Nós temos que ser formadores de opinião na vida deles, né? Muitas vezes eles estão ali na tua reunião de clube pensando em fazer alguma coisa. De repente, uma conversa simples que você tem ali com um grupo de desbravadores ali no momento, ele consiga despertar e falar, não, isso não vou fazer isso não, porque não é legal, isso não vai dar bem, né? Então, você pode ser um formador de opinião. As questões socioculturais desse fenômeno é o seguinte: nós temos hoje muitas filosofias voltadas para a satisfação de prazer, né? Então, isso já vem acompanhado há tempos, né? Muitos filósofos, pessoas que estudam, né, o comportamento humano, de que o século XX, o século que passou, foi um século materialista, né? Então, o século passado foi um século materialista, as pessoas construíram as coisas, fizeram várias coisas. E alguns filósofos, já antes dos anos 2000, diziam que o século XXI seria o século do prazer, né? E isso configurou mesmo. Nós estamos há 20 anos nesse novo século e nós vimos que a revolução, as liberdades que nós temos, assim, que o ser humano, entre aspas, conquistou, geralmente para a satisfação do prazer, né? Então isso virou algo cultural, né? Eles chamam de tabus, né? Então nós tínhamos, vamos dizer assim, a sociedade tinha mais tabu no passado, né? E esses tabus aos poucos foram caindo e hoje não temos quase nenhum tabu, né? E os adolescentes são inseridos nessa história de tabu. Então, aí o que acontece? Acontece a trivialização da virgindade do casamento. Então, torna-se trivial, né? Ah, você vai casar virgem? Não, tanto faz, não tem problema nenhum, né? Eu não sei nem se eu vou casar. Então, isso torna trivial, não tem problema, entendeu? O importante é você ter prazer,
Não importa se você vai ser virgem, se você vai ter o casamento. Então, isso é trivial hoje em dia para os adolescentes e os juvenis, né? Não tem aquela formação, poucos têm essa ideologia, e eu creio que isso precisa ser resgatado de alguma forma, né? Porque não, se você falar assim, mas isso daí é só um conceito, né, religioso, ou então só um conceito social, não. É um conceito biológico, como eu disse anteriormente, afeta políticas de saúde pública. Não é só uma questão social. Biologicamente, aquele juvenil que está sendo instigado a ter uma vida sexual, ele não está preparado biologicamente para ter um filho, né? A menina, biologicamente, para ter um filho, e o menino não está preparado socialmente para ser um pai. Então, veja bem, não é uma questão só de filosofias de liberdade, é uma questão que impacta na regra social, né? Na organização social da população humana e também na questão biológica, né? Então, é um caso a se pensar, não é tão simples assim, né? E nisso eu também coloco uma fraca política de educação sexual para adolescentes, né? Eu acho que isso tinha que ser mais aberto e falado, né, nas escolas, não de uma forma lá, vou falar para uma criança que nem entende o que é sexualidade, mas para adolescente que já está inserido no contexto, porque ele vai começar a tomar decisões e ele já vai estar, né, ele já tem algumas aptidões sexuais que a própria biologia vai dando para ele. Então, isso é algo que deveria ser mais elaborado, né? As lideranças religiosas e educacionais também não elaboram políticas sobre o assunto. Tá? Pouco é falado no meio. Não que isso tenha que ser o principal assunto, né? Falar de tudo no meio dos bravadores. Mas, num certo momento, isso tem que tornar pauta, né, da reunião. Você tem que falar para o seu desbravador que é assim a vida. Não adianta você tampar o sol com a peneira e achar que aquele adolescente é uma criança. Principalmente os nossos adolescentes que estão mais velhos, já de 15, 16, 17 anos de idade. Eles já estão com a 2, 3 passos da vida adulta. Então, eu acho que é a hora da gente conversar, né? Então, líderes bravadores, a liderança religiosa tem que ter uma política para isso. É o que nós estamos fazendo aqui, é uma política, um curso, nós estamos orientando vocês, é uma política que nós estamos fazendo aqui. Então, vocês conversem com seus desbravadores. Isso é uma regra que nós temos que ter. Por que eu coloco isso? Talvez você fale assim, mas isso não é problema meu, André. Eu sei que não é. Mas também existe pouca assistência familiar sobre o assunto, né? Os adolescentes quebraram todos os tabus de regra, mas a família ainda não quebrou o tabu de conversar. Então, muitos pais não gostam de conversar disso, não querem conversar disso, têm vergonha de conversar disso com o seu adolescente, com o seu filho, e aí ele vai buscar informação onde ele colhe informação errada. E aí ele toma a decisão errada, né? Então você, como líder de desbravadores, tem que passar uma informação correta para ele, né? Aquilo que eu disse ali no passado, se você tiver no outro PowerPoint, se você tiver uma garota no clube, você pode falar isso para ela, normalmente, orientá-la, né? Que ela, por mais que ela já tenha uma menstruação, ela não está preparada completamente para ser uma mãe, né? Ela ainda tem alguns riscos que ela corre, né? Uma gravidez de risco, e que ela tem que ser orientada a isso, né? Também o rapaz, o menino, tem que ser orientado, porque ele não talvez não esteja socialmente pronto para ser um pai, né? Então, é onde entra o líder dos bravadores. Nós precisamos orientar, né? Mas uma orientação saudável a esses adolescentes. Tá certo? Vamos lá. Próximo item. Homossexualidade, questões científicas, né? Nós vivemos hoje um período que isso tem se tornado mais corriqueiro no nosso dia a dia, né? A gente não fecha a questão sobre o assunto, porque a ciência também não fecha a questão sobre o assunto, né? Eu prefiro não fechar a questão e eu fico com o posicionamento que a igreja tem. Então, eu vou falar qual que é o posicionamento da igreja mais para frente, mas o meu posicionamento é o mesmo da igreja, tá? E
também, mesmo antes, eu já tinha um posicionamento baseado nessa questão. Então, desde 1990, a Organização Mundial de Saúde retira o termo homossexualismo. O homossexualismo era voltado, no passado eles achavam que era uma doença, né? Que ele nascia daquele jeito e adoecia com aquilo ali. Talvez eles acreditavam que podia ser um fator ambiental, né? Que ele era contaminado por isso, alguns estudos do passado falavam isso, ou então era algo genético. E desde então a Organização Mundial de Saúde tirou esse termo, porque não considerou mais uma doença, porque eles eles tiraram já que isso não era algo biológico, né? Mas eles trataram como homossexualidade, que é um comportamento. Ele até migrou, né? Houve algumas migrações aí no período aí de como eles iam tratar sobre o assunto. E a princípio saiu de um lado biológico e passou para um lado mais psicológico, né? E hoje nem psicológico, mas ninguém vai atrás disso, né? Eu creio que o que a ciência trata hoje é como um comportamento, né? A pessoa escolhe aquele comportamento e segue aquele estilo de vida. Porque acontece? A maioria, cientificamente, os trabalhos são inconclusivos. Tem muito trabalho na área, muito mesmo. Se você for no Google acadêmico, né, entra lá, Google acadêmico, e coloca lá homossexualidade, né, e qualquer tipo de outra subpesquisa, homossexualidade genética, homossexualidade biologia, homossexualidade comportamento, você vai achar um monte de trabalho lá no assunto. Inclusive, eu baixei alguns já no período de faculdade e tenho alguns baixados aqui no meu computador. Todos eles são inconclusivos. Nenhum cientista consegue concluir esse trabalho. Por quê? Porque eles não conseguem encontrar base biológica para falar que aquilo é da pessoa, que é um comportamento inato, que ele nasceu com aquilo. Ou que é o mesmo que você falar que é de origem genética, né? Que é passado de pai para filho, de geração em geração. A gente sabe que é um comportamento, né? Desde o período da faculdade, a gente já tinha visto que isso era um comportamento, né, do ser humano, porque geneticamente não é formado para isso, né? A gente vê que, eu não digo na população humana, que o jeito sexual do ser humano é muito complexo, né? Diferente dos animais. Os animais, geralmente, eles têm um comportamento sexual muito simples, né? Se você pegar uma ameba lá, né? Se você pegar tanto um ser assexuado como um ser sexuado, né? Eles têm uma vida sexual simples, né? Basicamente, a gente fala lá que é nascer, comer, reproduzir e morrer, né? Então, é isso aí. A vida de um animal é essa, né? Então, ele nasce, ele come, né, se alimenta, ele reproduz, né, ele aumenta a sua espécie e morre. Então, é claro, né, não estou entrando em questão teológica aqui, estou apenas falando como que qualquer cientista encara essa questão, né? Só que o relacionamento sexual humano é muito, muito diversificado, né? Nós vemos aí, e dos animais é pouco diversificado, né? Mas aí eles tentam, né? Alguns trabalhos tentam levar para o lado genético, né? E que é difícil, né? Expressar uma opinião é complicado, né? Mas muitos cientistas acreditam que a genética humana é essa, né? X ou nasce homem ou nasce mulher e ali a função deles já está definida na questão genética, né? Mas é mais ou menos por aí, né? Outras pesquisas, vamos pular para frente, outras pesquisas tratam a frequência, né, desse comportamento entre a população humana, de seres humanos. Aí eles tentam achar um denominador comum, dependendo do lugar, né, do ambiente, né? Uma das pesquisas que eles falam é com gêmeos univitelíneos, né, que eles têm praticamente a mesma carga genética.
Ou seja, é como um clone um do outro, né? E aí o que acontece? Eles pegaram e foram atrás, porque se for genético, se é genético, né? Os dois deveriam ser homossexuais ou heterossexuais. E a pesquisa fica inconclusiva também, porque descobriu-se que entre 20 e 40% dos univitelinos desenvolve algum tipo de homossexualidade. Só que o que acontece? Não são todos. Então você não pode falar assim, é genético. Porque muitos são homossexuais e o outro irmão não é. Né? Ou os dois não são, né? Ou os dois são. Então, a quantidade que os dois são é muito pequena, chega a dar 5%. Né? E isso, numa frequência biológica, é muito pouco. Não dá para determinar. Né? Então, na ciência é inconclusivo isso daí. Né? Geneticamente, o indivíduo é dotado de genes sexuais, sendo XY homem, XX mulher. Tem algumas variáveis, né? Tem XYY, X, tem mulher que é 3X, XXX, né? Igual do filme. A gente brinca, mas é real, tem isso daí, né? Tem homem que tem 2X e Y, mas isso também não determina se a pessoa vai desenvolver um comportamento homossexual ou não, tá? Alterações hormonais, como baixa taxas de testosterona ou da progesterona, podem ser um dos fatores que explicam tal comportamento, mas também não dá para concluir. Porque o homem, né, ele pode ter uma baixa taxa de testosterona e ser heterossexual, uma boa, tranquilo, sem... Não é por isso, ele vai ser... Geneticamente, ele vai ser mais afeminado, né? Ele vai ter a voz mais fina, né? Talvez ele tenha um trejeito um pouco mais afeminado mesmo, normal isso, talvez por causa de um problema hormonal, né? Talvez um pouco baixo interesse sexual, mas ele é um homem, ele tem interesse por mulheres, né? A ciência já viu casos assim, né? Então, também não determina, né? E até problemas na formação morfológica, né? Então, nós temos ali algumas más formações, né? Nas suas genitálias ali, que a pessoa acaba mudando de opção, né? Nós temos os hermafroditas, né? Que a pessoa nasce com os dois genitais, homem e mulher. Só que ainda assim você consegue determinar geneticamente o que ele é, né? Porque a ciência consegue extrair o DNA dele e dizer se ele é um homem ou uma mulher, mesmo com uma má formação morfológica na sua genitália. Então, a ciência ela não consegue concluir isso. Né? Todo o trabalho que eu li até hoje sobre essa questão, ele joga para outro fator, que são os fatores sociocultural. Tá? Isso, sim, influencia muito. Tá? Isso a gente viu essa daí. Conquistas de liberdade cultural hoje. A gente sabe que nós vivemos uma cultura livre, né? Então, isso pode apoiar um pouco a questão da pessoa adotar tal comportamento, né? Os adolescentes, nós sabemos que eles são estimulados a experimentar algo novo, né? Eles gostam do novo, da novidade, né? Isso pode ser um fator comportamental que pode levar ele a tal comportamento, né? Pressões de grupo, talvez ele vai estar inserido num grupo onde vários indivíduos daquele grupo são, né? Adotaram tal comportamento, ele também pode adotar, né? Por uma questão de pressão de grupo. Isso é muito normal acontecer. Né? Problemas no seio familiar também. Né? Existem famílias muito mal estruturadas hoje no nosso país, no mundo inteiro, e que levam as crianças a tomarem algumas decisões. Uma decisão para ser diferente. Eu não sei determinar assim, mas nas pesquisas feitas entrevistando pessoas que adotaram um comportamento homossexual, o que levou ele, e esse foi um das questões citadas,
até uma das mais citadas, problemas no seio familiar. Outra também bem citada foi o abuso sexual na infância, né? Eles relataram em pesquisas eles relataram essa questão. E por opção sexual mesmo. Então, na pesquisa que eu li, né, do trabalho científico, lá estava bem claro que eles optaram por esse tipo de comportamento sexual, por essa opção sexual, e assim ficou determinado. Então, a questão é mais, não é tão no campo científico, mas mais no campo cultural, social, né, sociocultural. E eu creio que aí é o lado onde a gente tem que conversar com o nosso desbravador, né, e ver o que ele pretende para a vida, né. E nós temos um posicionamento como igreja, né, como pela Bíblia, né, e isso tem que ser passado para eles, né, tanto para os garotos mais jovens, tanto para a nossa liderança, né. Então, basicamente, a Bíblia ela adota o padrão heterossexual como comportamento, né? Está claro lá. Você vai pegar Gênesis 2:24, ele fala que Deus criou homem e mulher. Pronto. A Bíblia não dá muita alternativa para esse assunto, sabe? Eu já tentei buscar. Ela é decisiva. Realmente ela deixa muito claro qual que é o posicionamento divino da questão. Ele apoia ele apoia a formação de uma nova família. Então, ele lá em Mateus 19:4-6, ele fala: deixará a sua família de nascimento e formará uma nova família, né? E quando ele dá a entender isso na Bíblia, ele não arruma meios para isso. Ele fala mesmo, deixar pai e mãe e formar uma nova família. A gente entende que ali está dizendo que a nova família é ele arrumar a esposa e ter filhos com a esposa, né? Está lá no começo em Gênesis também, né? O homem juntará a mulher, crescer e multiplicar. Então tá bem claro essa questão, né? E ele exorta sobre outros tipos de relacionamento fora do casamento tradicional, né? Levíticos e Romanos e Coríntios tem várias citações falando sobre isso daí. É um assunto polêmico, né? E nós temos que tratar à luz da Bíblia Sagrada, à luz da ciência também, né? E tentar orientar, né, essas pessoas com muito amor e carinho, né? Sem invadir a privacidade da vida delas, né? Deixando sempre o livre-arbítrio, como eu falei aqui no começo, à margem, como Deus faz com a gente, né? E tentar orientar nossos juvenis sobre essas questões. O que a igreja fala? Eu andei pesquisando, né? Então, o que acontece? Eu peguei um Misto Cremos e lá a gente vê, tem uma parte, uma doutrina inteira que fala sobre uma crença fundamental que fala sobre o casamento heterossexual e que os parceiros sejam castos, ou seja, virgem, né? Então, também não tem muito onde fugir. O posicionamento da igreja é muito claro nessa questão. Em 2012, a igreja reafirmou não reconhecer o casamento do mesmo sexo, né? Eles entraram nessa questão, mas a igreja disse ter compaixão aos que adotam comportamento homossexual. Ou seja, o que a igreja quis dizer com isso? Ela quis dizer o seguinte: olha, nós não casamos pessoas do mesmo sexo, mas nós aceitamos eles no nosso meio e, claro, há toda uma missão evangelística, explicando a Bíblia para eles e tentando convencer eles a ter um padrão de vida como mencionado na Bíblia Sagrada, né? Então, esse é o posicionamento da igreja e eu creio que é o nosso posicionamento como cristão, né? Jesus veio para todos, né? Então, todos os seres humanos têm a oportunidade da salvação. Então, Jesus não escolhia quem que ele estava andando. Pelo contrário, ele andava sempre com as pessoas mais problemáticas da época, né? E não que seja problemático, homossexual, não, pelo amor de Deus. Mas ele andava no meio de todos, é isso que eu quero dizer, entendeu? Ele está no meio de todas as pessoas, né?
E nós, como cristãos, também temos que estar no meio de todas as pessoas, pregando a palavra de Deus, a salvação em Jesus, né? Jesus é o nosso Salvador, Deus é o nosso... Hoje ele está no santuário celestial, espiando por nós, e que vai voltar e vai nos levar para o céu. Essa é a nossa missão. E a igreja também dá todo o apoio emocional por meio de seus líderes a pessoas que precisam de alguma ajuda. Então, se uma pessoa aparece lá pedindo ajuda, pedindo orientação, né, a igreja está de braços abertos para orientá-la, né, para abraçá-la no seio adventista, né, e que ela participe ali do nosso meio, né? Então, a igreja adventista é bem forte, bem incisiva nesse posicionamento. Eu creio que é o melhor posicionamento que nós podemos ter, né? Líderes desbravadores, quanto a essa questão, eu creio que o primeiro ponto é você liderar por espelhamento. Tá? Então, escolha lá um líder que tenha realmente, né, que tenha aspirações, que tenha um líder que tenha realmente uma vida, sabe, que realmente siga os princípios da igreja e que ele possa espelhar, né, as nossas doutrinas dos desbravadores, né? Uma outra coisa que o líder dos desbravadores deve fazer é adotar em suas reuniões painéis de discussão com os adolescentes, orientando eles sobre questões sexuais, né? Sobre casamento, sobre gravidez na adolescência, sobre homossexualidade, né? Falando com eles sobre plano para a vida, né? Sobre carreira, né? Ninguém fala sobre profissionalismo, né? Aí o adolescente chega lá no vestibular que ele vai escolher o que ele vai ser para a vida, num dia, 2 dias, uma semana. Aí escolhe a profissão errada, ele fica triste o resto da vida. Então, é função do líder desbravador escolher, ajudar ele na escolha da profissão, a um plano para a vida, né? Então, esse é o papel do líder desbravadores. Ter sempre um espírito de inclusão a tais adolescentes, ou seja, nós temos que ter todos ali no nosso meio, não podemos ficar excluindo, né? Então, temos que ter um senso de inclusão e adotá-lo no nosso meio e orientá-lo a seguir ali os nossos princípios, as nossas, o que é aquilo que o desbravador, tanto a igreja adventista, crê, né? Acompanhar com bondade, espírito cristão, as atividades do clube, com o senso de salvar o pecado e guiar no serviço. Querido diretor, se você não tem esse senso, querido líder desbravador, querido conselheiro, se você não tem esse senso, você está no lugar errado. O Clube dos Desbravadores, ele é um braço da salvação. Nós temos lenços bonitos, né? Eu acho muito legal esse de líderes desbravadores, né? Esse ano não deu, mas por causa da pandemia, mas talvez o ano que vem eu consiga vir, talvez alguns de nós, eu, tio Dani, né? Nós temos, eu ainda vou virar, o Christian, somos líder master avançado. É legal, né? Pôr um símbolo ali no braço, mas não é essa a nossa missão. Outro dia, conversando com o tio Dani, a gente viu que é importante você ter uma insígnia dessa, mas cada vez que crescemos um degrau na liderança, nós reconhecemos cada vez mais a importância de salvar esses juvenis. Então, eu falo para vocês, vocês devem ter no coração isso, salvar do pecado que é no serviço. Esse é o lema, né? Esse é o nosso alvo, né? Então, que possamos realmente, né? Esse é o nosso objetivo, para falar a verdade. O nosso objetivo. Então, temos que ter isso como objetivo, salvar do pecado e ganhar no serviço. Se você não tem esse objetivo, você está fora do contexto dos desbravadores, né? E esse objetivo, ele é inclusivista, ele inclui todos, né? Você não escolhe quem que você vai salvar. Você não vai falar, senão você já está sendo juiz daquela pessoa, né? Nós temos que falar para todos da questão da salvação em Jesus. E orar sempre pelos seus desbravadores. Eu oro até hoje, para falar a verdade. E eu fico feliz quando eu encontro um desbravador que eu fui diretor do clube e ele está firme na vida. Acompanho alguns por rede social, tenho o Instagram de alguns, né? O Facebook de outros, né? De vez em quando eu entro lá e vejo um desbravador meu por lá e falo, tá bem na vida. E até hoje eu oro por eles. E eu acho que o líder dos desbravadores, o diretor do clube, tem que orar para os seus desbravadores. Tá bom?
Vamos encerrar aqui. As últimas palavras que eu tenho para vocês são essas, que nós possamos ter a dinâmica de cuidar dos nossos juvenis, né? Possamos ser luzes na vida deles, que possamos ser esse diferencial de formação na liderança deles, tá? Possamos estar, todos nós, líderes bravadores, possamos realmente fazer uma diferença na vida deles. Tá? Esse é um tema complexo, como eu já disse, é um tema que gera muita polêmica, mas que deve ser falado no nosso meio, porque ao mesmo tempo que ele é polêmico, ele também pode ou tornar a vida adulta do nosso desbravador uma bênção ou não. Então, faz parte da nossa vida, na nossa atribuição como líder e formação de opinião, e também como salvador de almas, né? Orientá-los em todas as questões da vida adulta. Eu desejo um abraço muito grande a todos vocês que estão fazendo esse curso e quero que vocês saiam daqui preparados para serem líderes de valor no meio de desbravadores. Bom curso, um bom final de curso agora, que já estamos nas últimas aulas, né? E que possamos nos encontrar em breve, porque eu já não aguento mais esse negócio de videoaula e dar aula pela internet, é muito chato. Então, que no 2021 possamos estar presencialmente, tendo esse bate-papo gostoso. Um abração a todos vocês e um bom curso.